Estamos iniciando a aula de cratologia del día 29 de agosto de 2016. Y continuando con los temas que hemos desenvolvido en este último mes, que trata sobre magnetismo y poder mental. En esta aula de hoy vamos a tratar un tema extremadamente interesante y con el cual yo tengo una grande intimidad, ya que parte de mi vida mística e iniciática transcurrió haciendo prácticas con este tipo de experiencias místicas que tienen una origen en la antigua Cábala y en la Cábala ya dentro de la cultura y las tradiciones egipcias. Entonces, lembro que yo tenía unos 21, 22 años cuando se me propôs ir al interior de Uruguay y montar un centro de estudos egipcios místicos. Também nessa época eu praticava a cábala hebraica, mas eu tinha uma forte queda e paixão pela cultura egípcia, o que fazia que tivesse uma certa tendência a procurar mais suas práticas, suas técnicas de cura e seu desenvolvimento místico. Então, naquela época, lembro que a proposta era que alguns discípulos que tinham um certo conhecimento fossem no interior do Uruguai, especificamente foi na cidade de Paysandú, onde tive minha primeira experiência de montar um centro de estudos, e o único que nós tínhamos era o conhecimento e um desejo de fazer algo. É interessante porque quando o místico siente que esse é o momento, o maestro lhe diz, olha, está na hora de tu abrir tuas asas e começar a voar, cometer teus erros, aceitar tuas realidades, te conhecer melhor frente à experiência. E eu sentia que realmente era um desafio interessante, como acho que qualquer discípulo, em relação a qualquer mestre, deseja ter. Mas é claro também que encontramos discípulos que gostam de ficar sempre embaixo das asas do mestre. Fica mais protegido, seguro, escutando sempre coisas agradáveis, e a experiência da vida eu acho que é necessária no processo do crescimento. Então, peguei uma mochilinha, uma roupa adequada, eram casacos pretos e roupas pretas. Naquela época, o que mais eu carregava eram livros, que para mim tinham valor e eram extremamente importantes, porque tinham marcado minha trajetória até onde eu estava nesse momento. Fui na cidade de Paysandú, me sentei no centro dela, em um bar, e fiquei nesse lugar com os livros, com óculos que eu tinha naquela época, olhando as pessoas e pensando, bom, o que eu vou fazer aqui, não? Assim, no meio desta cidade, como é que eu faço para montar um centro de estudos, conhecer gente? E aí, nesse lugar, tomando um cafezinho, de repente comecei a pegar minhas coisas, tirei um tarô, botei em cima da mesa para consultar meu próprio tarô e ver o que ele me dizia. Isso começou a aparecer pessoas, mulheres, não? Principalmente, jovens, olhando o que eu estava fazendo com o tarô. Aí, claro que a curiosidade feminina é maior que a masculina, e uma delas me perguntou se eu tirava as cartas. Eu disse sim, não tem problema. Então, eu tirei para ela, ficou fascinada e, bom, encurtando. Se formou uma fila de gente. As pessoas, os donos do bar vieram me perguntar o que eu estava fazendo. Eu digo, olha, eu estou atendendo as pessoas, mas não te preocupes, eu pago consumação na mesa, etc. Não tem problema nenhum. À noite, às 10 da noite, depois de mais de 12 horas de estar sentado nessa mesa, já tinha uns 3 convites de casas diferentes para eu ficar, e um grupo suficientemente grande como para reunir-nos e começar as palestras, as charlas, a comunicação, e foi assim
com estas técnicas que vou ensinar agora que eu comecei a tratar essas pessoas. Eram técnicas absolutamente místicas. Não vou negar que existe um outro elemento nesse processo que não é só aplicar racionalmente uma técnica. É uma força que cada indivíduo tem quando toma uma decisão e essa decisão está dentro dele de uma forma clara, simples e honesta. Então, as palavras, as técnicas, vêm a nós e acompanham essa força. É decir, existe algo que o indivíduo traz e existe algo que a mística nos dá. A mística nos dá, digamos assim, uma experiência, uma técnica, llamemos uma fórmula, mas essa fórmula tem que entrar em um corpo que esteja sadio, em paz, tranquilo e com uma fé clara e profunda daquilo que está fazendo. Meu objetivo era ensinar a antiga cultura egípcia as suas tradições, ensinar a Cábala, ensinar as pessoas a encontrar uma nova forma de vida, encontrar equilíbrio psíquico, encontrar equilíbrio emocional e chegar a uma saúde através de uma harmonia nesses três planos, físico, emocional e psicológico. Então, as técnicas que vim falando até agora se unem em um critério que é passar às pessoas uma força, é decir, nós desenvolvemos uma força, um equilíbrio, uma estabilidade, uma fé, uma energia que é o eixo que nos leva adiante. É uma energia que se une ao universo e que se une à Terra e nos mantém firmes, seguros e estáveis. Podemos passar essa energia a outras pessoas. A isso é que nós vamos. Existem técnicas para nosso campo energético ser transmitido a outra pessoa e com essa dupla força, que não é só a vontade do indivíduo, às vezes o indivíduo está em depressão, está em crise, perdeu a fé em si mesmo, deixou de acreditar em suas ideias, em seus deuses, em seus valores, em suas crenças, e está perdido detrás de uma droga, de uma bebida, ou de um amor frustrado, ou de seus medos e inseguranças. Então, hoje vamos desenvolver essa técnica que me permitiu, em semanas, já ter um espaço de trabalho onde reuníamos grupos e trabalhávamos todos os dias. Um grupo de seguidores que quis realmente estudar e se tratar, e depois se formou uma clínica onde outros discípulos de minha escola vieram, que eram médicos e tratavam os problemas específicos de saúde. Já que eu ficava com coisas que não fossem tão complicadas, porque para mim a saúde sempre foi algo que gera uma extrema responsabilidade e um cuidado muito maior. Isso não quer dizer que eu não tratava problemas de saúde, mas sempre com o cuidado de ter um acompanhamento médico, psiquiátrico, para não entrar naquele problema de diagnóstico, análisis. Podemos agregar algo à medicina, mas não precisamos negar a medicina clássica. Acho que a mística e a ciência têm que caminhar juntas, e isso é algo que eu sempre quis e preservei. Então, em minha fraternidade existiam médicos. Quando não estavam os médicos, eu trabalhava, ou por lo menos tentava trabalhar junto com os médicos que eram dos meus clientes, aportar minhas ideias e nunca tirar a medicação que as pessoas tinham dado. Claro que sim, fazer perguntas, consultas, mostrar para o médico quando um remédio não estava funcionando bem, fazer que o cliente fosse e falasse, perguntasse e esclarecesse, que eu acho que é extremamente importante. Eu venho de uma cultura que muitos anos atrás o médico tinha uma postura muito sobresaliente, era indiscutível o que ele falava. Hoje, graças a Deus, isso mudou muito e a relação do médico com o paciente, que acho que também tem melhorado muito nesse critério de ensinar, explicar, esclarecer, que é extremamente necessário para o próprio processo da terapia. Mas indo diretamente, voltando ao processo da, chamemos meditação
antiga egípcia. É decir, nós falamos claramente de como criar um campo de energia entre nossas mãos. Vocês já têm praticado isso várias vezes. Sabem que esse campo pode ser compactado no corpo e produzindo, digamos, um acúmulo de energia na coluna, dar um enorme estímulo à nossa mente e às nossas próprias ideias e objetivos. Sabemos que existem infinidade de técnicas para desenvolver esse campo no corpo, como falamos, a través de ejercicios de tensión, de ritmos, existen ejercicios respiratorios y existen ejercicios de polaridad, que es la que vamos a hablar en la próxima clase, cómo polarizar toda esa energía para producir un campo enorme. Bom, já o campo que nós produzimos, se nós fazemos exercícios, ou ainda que não façam exercício nenhum, nosso campo compactado entre as mãos, quando vocês vão sentir aquela pulsação e vão sentir como que temos algo entre as mãos, como se fosse um ar comprimido, não comprime essa energia. Vocês sabem que temos que trabalhar com o ritmo do pêndulo para depois enfrentar essa energia e produzir o campo. Bom, produzido o campo, nós podemos colocar nosso campo na pessoa e alimentar o campo dela. E isso é o que é extremamente interessante, é unir o que está separado. É decir, todos nós estamos unidos através de uma convivência no universo, pero em termos reais, geramos uma ideia de individualidade que não é totalmente certa, e por isso, ao separar-nos, perdemos força e energia. Ao separar-nos das pessoas que amamos, ao separar-nos de nossas forças, de nossas crenças, ao separar-nos da natureza, ao separar-nos do universo, nos desintegramos e muitas vezes quando nosso ser entende que fracassa, não que está evoluindo em um processo de conhecimento, quando ele se vê como um fracasso, sua energia diminui, ele se anula. Então, muitas vezes, essa pessoa pode fazer uso de drogas, de dependências, e muitas vezes a dependência pode ser a família, os pais, terapeutas, religiões, ideologias, ou outras pessoas que orientam. Isso inclui mestres. Muitas vezes as pessoas procuram um mestre num processo de dependência. E cabe ao terapeuta perceber e estimular essa pessoa para recuperar sua força, sua fé e sua confiança. Então, essa nossa força, temos que entender que pode ser um remédio ou pode ser algo que anule, muitas vezes, a identidade da pessoa. Por isso que muitos líderes impõem suas ideias, suas versões, sua força sobre os outros e os convence de coisas que muitas vezes não têm nada a ver com a realidade, tem a ver mais com os interesses desse líder. E neste caso, o que nós vamos dar à pessoa é uma dose de energia pura, para ela desenvolver suas metas, suas ambições, superar seus medos, suas frustrações, seus fracassos, seus desequilíbrios. Então, nós podemos transformar em um remédio que dê força a essa pessoa para ela começar a se libertar daquilo que ela anulou, que bloqueia a circulação normal de sua energia. Como se faz isso? Eu vou mostrar aqui, neste vídeo, uma parte que eu filmei, na qual vemos que temos nas duas mãos, a mão direita, e esquerda, a postura de 4 dedos e 3 dedos. Podemos, depois de criar o campo de energia, colocar a mão direita e a esquerda na fronte e na nuca. Ou se não, colocar na fronte, sempre com 3 dedos, e no braço esquerdo da pessoa, com os 4 dedos, fazendo a outra combinação. Temos uma combinação na nuca com a fronte, a outra combinação no braço esquerdo e a outra combinação fronte e em cima do umbigo. São as 3 combinações que podemos passar, entrar com energia. Nuca e fronte
cabeça, fronte e braço esquerdo, fronte e umbigo. E nessas três combinações podemos passar energias. Tá? Se lembra que a mão esquerda leva os três dedos, a mão direita coloca os quatro dedos. Em si, primeiro compactam a energia, depois a passam na pessoa como se estivessem compactando dentro. Primeiro compactar, porque uno faz uma força para que a energia entre, se conecte, entrar, se conectar, se unir à pessoa. Que isso é o que vamos falar agora a seguir. Como unir minha frequência com a frequência da pessoa, que às vezes está em frequências diferentes. Então, como conseguir que essa energia se una e cumpra sua missão, que é de reforçar, reenergizar e levar adiante essa pessoa. É que é como um empurrão. Então, o que acontecia com as pessoas que eu atendia? Algumas queriam resolver problemas de aposentadoria, que demorava 10 anos, ¿no? 12 anos, conseguir uma aposentadoria no Uruguai, 40 anos atrás, era normal esperar, não, muitos anos, tá? Não vou dizer mais de 10 anos, mas eram muitos anos. E aplicando essa energia, combinando o objetivo que a pessoa tem, o número do processo, etc. Era coisa de semanas. Então, claro que tinha filas fora do meu consultório para aposentadoria, para conseguir um empréstimo, para fazer isto, para construir uma casa, para tirar na loteria. É decir, era uma coisa incrível como as pessoas vinham com ideias e necessidades, e uno tem que avaliar muito bem aonde nós vamos colocar nossa energia. Nós podemos colocar energia numa pessoa que tem ódio, que quer destruir outros, que está em um processo de raiva e o que quer é enfrentar alguém ou outras pessoas ou entrar na justiça para destruir outros. Então, uno avalia o que essa pessoa quer, vê sua importância e quando uno vê que nós podemos identificar com esse desejo, entender sua necessidade e realmente temos um desejo de ajudar essa pessoa, isso é importante porque senão a energia não flui. Não podemos ajudar uma pessoa com a qual nós não temos uma afinidade de metas, de ideias, de sentimentos e de esperanças. Agora, quando isso flui, é incrível a relação que uno estabelece com a pessoa, porque é puramente energética, mas é instantânea. É um querer. A ideia de o amor cura não é amor, é algo mais. É algo mais. A própria energia evoca um sentimento. Então, diria que o amor é uma consequência de uma comunhão energética entre duas pessoas, nesse caso. Essa comunhão se obtém, como eu falei, através de uma identificação com a pessoa, com suas ambições e suas metas, e o desejo que uno tem de ajudar essa pessoa a que se supere. Então, a técnica de nuca e fronte, basicamente, isto é um positivo, quatro dedos com a esquerda são negativos, e trata problemas psíquicos e psicológicos em sua essência. Só apoiar e tocar, vamos passando energia, não estou falando das combinações que eu vou ensinar a vocês, só aplicando energia vamos ver que estabelecemos equilíbrios energéticos na pessoa. As combinações são importantes, por quê? Porque podemos focar em tal problema energético. É decir, esta pessoa tem uma depressão profunda, única, que não se levanta de sua cama, não consegue trabalhar, está em um estado de dependência enorme do álcool e nós vamos tratar. Então, quando temos uma necessidade de focar em algo dentro desse problema, aí vamos a procurar o que se pode chamar um padrão que identifica e que integra a energia de uma pessoa com a outra, do aplicador com seu cliente. Isso é fundamental. Aí, vemos que a segunda posição de frente e braço esquerdo, que é na dobra do braço esquerdo, com os quatro dedos na mão esquerda, então, isso está associado a quê? A problemas basicamente emocionais e afetivos. E por último, fronte e umbigo, que está associado a quê? Problemas de saúde, problemas materiais, trabalho, etc. É decir, existe uma infinidade de valores a mais, mas eu estou tentando
avançar para na aula, completar tudo e depois ir aprofundando através das aulas e especificando mais cada uma das funções dessa conexão que você pode fazer com a outra pessoa. Pode ter roupa, não tem problema que tenha roupa, não precisa tocar o corpo de uma forma direta. Claro que quando vocês estão fazendo esse processo, existe uma troca de energia, de ar, de respiração, que é importante. Vocês vão colocar sempre o pé direito à frente e o pé esquerdo um pouco para trás. Tá? Então já está definido as combinações. Agora vamos passar aqui a explicar um pouquinho mais. Então, me deixem fazer um ajuste aqui para melhorar os tamanhos, sim? Então, esto talvez é um pouco difícil de entender, mas é simples. Depois que vocês começam no mecanismo, é simples. Existem padrões de combinações que estão associadas aos meses que as pessoas nascem. Eu tenho um mês de data de nascimento que seria janeiro. Aqui eu botei o número 1, vamos ver aqui, que é Tzarek. Tzarek é a combinação energética desse mês, dos que nascem nesse mês. Claro que no Egito não era janeiro, tá? Não era o primeiro mês do ano, mas eu fiz as combinações associadas ao nosso calendário hoje. De repente, ou vai haver uma pessoa que nasceu no mês de Mercá, que é agosto, o oitavo, e eu tenho o Sarek, que é o primeiro mês. Então, se a pessoa tem problemas psicológicos, vamos supor, de depressão, eu posso aplicar em uma combinação o Sarek, o mês de nosso aniversário, com o Mercá na fronte, que é o aniversário dela. Então, fazemos o quê? Fazemos a combinação em um ritmo pendular. Sarek, Mercá. Sarek, Mercá. O corpo faz um pêndulo, a energia faz um pêndulo. Para a direita, para a esquerda, Sarek, Mercá. Sarek, Mercá. Sarek, Mercá. E isso empieza a fluir e a se enfrentar, a fluir e se enfrentar, a fluir e se enfrentar, e assim 11 vezes, enquanto a pessoa está pensando em mês nosso, mas o que ela deseja. Então a pessoa está meditando na palavra Sarek, que seria meu mês de nascimento, e nós estamos colocando o Sarek com os 3 dedos na nuca da pessoa, vamos supor que é um problema psicológico, e o Mercá na esquerda, que é o dela. Então fazemos força e integramos as duas energias. A energia nossa com a dela, nossa com a dela, e um objetivo que ela coloca. E ela se une a mim, eu me uno a ela em um único objetivo, que eu sei e ela sabe, e nossas forças se unem hasta produzir uma síntese, aquela sensação de que parece que tem algo que toca, que comprime, aquela energia se compacta e o objetivo dela começa a se realizar. Quero sair desta depressão, quero estudar, quero trabalhar, quero procurar outra relação, quero procurar outro emprego, quero viver, quero ser feliz, quero viver em paz. Isso todos nós nos podemos identificar. E essa força se unifica, e quando se unifica, é como se o universo mudasse. Então, o que fazemos? 3 sessões de 11 vezes, deixamos passar uns 2, 3 minutos entre uma sessão e outra, e pedimos para a pessoa vir uma semana depois. Precisamos de tempo para que nossos padrões de energia se acomodem, e quando se acomodam, a pessoa sai com uma sensação eufórica, se está sentindo muito bem, claro, recebeu uma injeção enorme de energia, unificamos nossos desejos, nossas metas, e é um empurrão em direção ao seu próprio destino.
Então, claro que isso me abriu portas, permitiu reunir gente, crescer, construir, reformar, criar uma enorme biblioteca, é decir, coisas muito importantes para atingir um objetivo, que era trazer estes conhecimentos do antigo Egito, que se davam nos templos aos sacerdotes, e tentar compensar a ausência que nossa sociedade tem com remédios e uma ignorância sobre a verdadeira problemática do ser humano. Existe uma série de elementos que não tem a ver com química cerebral, tem a ver com padrões energéticos. Recién agora, es decir, a homeopatía, há poucos anos, não? É decir, los florais de Bach, infinidad de energías, de conceptos de energía y curas energéticas están retornando, porque existe claramente esa verdad en nos. Sabemos que existe un padrón de energía que produce los cambios químicos y los cambios físicos. Entonces, trabajando con energía, nos vamos a tener objetivos claros, objetivos muito claros, não é só saúde, é trabalho, é desenvolver um projeto, é levar adiante uma ideia que tem por função unir e realizar. Então, podem surgir dúvidas, podem me escrever al respeito para eu tentar esclarecer, mas se lembre vocês, se nasceram no mês 3, por exemplo, tem a palavra Rocan, que é de vocês, que a pessoa vai meditar para se unir a vocês, junto com sua ideia, e vocês vão unir o Rocan de vocês, tá? Com a energia da pessoa, para se unir e se integrar. Digamos que a pessoa nasceu em novembro, eu morei, o Rocan moré, Rocan moré. Vocês lo comprimem e vão ver que as energias se unem, o ar, a respiração, a sensação, o toque, a vibração entre você e essa pessoa levam a uma clara unicidade, onde infinidade de mecanismos místicos se despiertam. Percepção, clareaudiencia, clarividência, infinidade de coisas surgem enquanto a meditação está acontecendo e vocês trabalham em um desenvolvimento desses parasentidos sem querer e querendo, porque você quer ajudar. Isso é o que mais quer. E isso é o que nos realiza profundamente. Então, por hoje, muito obrigado. Voltaremos a repetir isto e a aprofundar um pouco mais na aula próxima. Nos vemos. Um abração.